Lei sem fiscalização. Essa é a flexibilização do Covid. Enem, uma polêmica nova de um drama velho. Skate, um exemplo que deveria ser seguido. Tudo isso você vê aqui no Psiconews. A primeira notícia que a gente vai conversar aqui no Psiconews é sobre a flexibilização das restrições com relação ao Covid. O que mudou, né? Com a maior vacinação, com a população mais vacinada, se chegou à conclusão de que está na hora de começar a flexibilizar, a diminuir as restrições com relação a eventos, a bares, restaurantes, né? As restrições para tentar conter essa pandemia, conter o Covid, né? O que a gente, a princípio, né, essa nova organização, essa flexibilização, ela vai acontecer da seguinte forma: o distanciamento não é mais obrigatório nos bares, restaurantes, então não vai ter aquela diminuição da capacidade, né, o número máximo de pessoas no ambiente não vai ser mais reduzido, né? Então a gente não vai ter mais essa obrigatoriedade do distanciamento. A máscara ainda é obrigatória, mas, como eles falaram na notícia, né, não vai ter fiscalização e não vai ter multa caso seja pego sem máscara. Agora, vendo como essa flexibilização, né, vai ser feita, a gente pode dizer que o governo está apostando no bom senso da população, né? Então, quem não quiser ir em restaurante, bar, porque tem muita gente, bom, vai optar por fazer programas ao ar livre, vai optar por ir no parque, vai optar, né, para ir na orla e tal. A gente está fazendo o quê? Dando essa liberdade, né, para a população, para decidir, para os locais também, né, decidirem o que eles vão fazer, se eles vão limitar, se vão, como é que vai funcionar a coisa. O problema é que assim, né, fazer uma lei sem fiscalização ou multa, pra quê, né? Pra quê? As leis que a gente tem, que tem fiscalização, tem multa, tem uma pena se tu não cumpre, a gente já não cumpre completamente, né? O Brasil já é famoso pelo seu jeitinho brasileiro, né? Ele não é famoso pelo bom senso. A gente é famoso pelo jeitinho brasileiro, por fazer aquela, né, aquela gambiarra, tentar tirar uma vantagem ali da situação, né? Então, assim, me parece que apostar nesse bom senso é um baita de um tiro no pé, né? Agora, claro, isso vai ter um custo? Vai. Com certeza vai ter um custo, né? A gente com certeza vai ter um aumento aí, né? Muito provavelmente vai ter um aumento aí das pessoas, né, com Covid, da circulação do vírus. Só que assim, né? Quem tomou vacina, quem quis tomar vacina, então, beleza, tomou vacina, tá um pouco mais protegido, porque parece que nem mesmo a vacina te dá uma garantia 100%, né? E quem não quis tomar, bom, vai arcar com as consequências de ter escolhido não tomar a vacina. Então, assim, né? Essa flexibilização com relação ao Covid, olha, me parece que a gente vai colher o que a gente plantar, né? Então, quem quiser se expor, quem quiser vai se expor e vai correr o risco de acabar pegando Covid, pode não ter os sintomas significativos, pode ter. Então, assim, né, o governo está deixando livre aí para a população, né? Para a população em geral, para as pessoas, para o bom senso. Conhecendo o bom senso, né? Conhecendo o jeitinho brasileiro, eu acho que a gente vai ter que, muito provavelmente no futuro, voltar a fazer algumas restrições que nem está acontecendo, né, em Europa e tudo, que teve essa flexibilização. E obviamente, né, se voltou a ter mais casos, né, voltaram a ter algumas complicações, né, casos de pessoas morrendo, aumento de mortes devido ao Covid, né, casos graves. Então, bom, parece que a gente está seguindo o mesmo rumo, né? Não tem muito mais o que eu dizer com relação a isso.
A segunda notícia que eu quero trazer aqui, né, para a gente conversar, é com relação à prova do Enem. Olha, desde que eu estava no colégio, isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né, quando o Enem começou a ser obrigatório, já foi uma polêmica, né, para que servia, não servia, a Universidade Federal que ia aceitar, que não ia aceitar, aquela confusão, prova vazando, né, as questões de um ano eram completamente diferentes das questões do outro, até encontrar um padrão, né, um jeito para se avaliar né, o Exame Nacional de Ensino Médio. Então, eu lembro que foi uma confusão, foi um baita debate com relação à aplicação do Enem e à utilização, né, da nota do Enem. Mas agora, o que acontece, né? O que está se vendo aí, né? O pessoal começou a falar que o Bolsonaro estava tentando, ou tentou, ou conseguiu, né, meter a mão nessa prova. O que eu quero dizer com meter a mão nessa prova? Né? Olhar as questões. Ah, não, essa questão não quero, essa questão eu quero, né? Mexer ali nas palavras e tudo, fala assim, fala assado, que nem, né, apareceu nas notícias ali para dar um jeitinho, dar uma cara do governo para essa prova. E aí, obviamente, né, a oposição, a esquerda ficou maluca, assim, ah, como assim, política na prova, não pode, né, bababá, não sei o que. Só que assim, teve uma, uma coluna no GZH ali, né, o mito da neutralidade, né, a prova do Enem e o mito da neutralidade, que foi bem interessante, bem legal, assim, eu achei essa coluna tá muito bem escrita, né, e eu não me lembro quem foi que escreveu, mas assim, basicamente ele fala, né, que palavras a gente vai usar, a escolha das palavras a serem usadas, né, e aí, MST, é um movimento que promove ocupação ou invasão, né, não sei o que, foi golpe ou foi revolução, então as palavras que a gente escolhe, elas já denotam um julgamento moral. Isso a gente tem que saber, né? Isso a gente não vai conseguir escapar. Então, assim, né, decidir que palavra usar, né, que palavra vai ser usada, é uma questão política, né, e já estava presente no Enem há muito tempo, e é uma questão difícil, né, e é uma coisa difícil de se decidir, né, é difícil de a gente diferenciar. Às vezes, bom, história não é muito a minha praia, né? Mas às vezes não é tão claro assim o que tá acontecendo, quais as motivações por trás de movimentos, de eventos históricos, né? Só que não é isso que tá se debatendo e se reclamando, digamos assim, né? O pessoal tá reclamando principalmente dessa questão de botar a política, né, dentro da prova, de botar ali opiniões, visões políticas, né, dentro da prova, falando o que é certo, o que é errado, né? Assim, tudo isso é especulação. Tudo isso é o pessoal falando, mas até então, pelo que eu vi, não se tem prova nenhuma, não se tem evidências, né, de que mudou essa questão, saiu e entrou a outra, mudou essa palavra e botou a outra palavra e não sei o que. Até o momento não apareceu nada com relação a isso. É só um diz que me diz que. Então a gente está trabalhando aqui com esse diz que me diz que, né? Não tem nada certo, é tudo boato. Só que assim, aí eu tenho uma questão, né, para levantar, que é a política na escola, tá? Política na prova do Enem, não pode, né? Só que o que acontece? A política, né, essa discussão política, esse posicionamento político, eu voto tal partido, né, ou eu queria votar, porque a gente está falando de escola aqui, então, né, não é todo mundo que está na escola que vota, mas a gente levou esse assunto, essa discussão política para a escola. Quem passou há pouco tempo, né, em universidade, seja federal, seja pública ou particular, sabe que as universidades hoje em dia elas são muito engajadas com movimentos políticos. Né? Tem gente de partido dentro de universidade movimentando as coisas, né? Os DCEs são todos ligados a partidos, seja em universidade pública, seja em universidade particular. A universidade hoje em dia é
um terreno de disputa partidária. Essa é a realidade da nossa universidade no Brasil hoje em dia. Só que, né, essa discussão política, bom, começou a entrar na escola também. Então a gente vai ver pessoal de ensino médio, né? A época que tinha as manifestações e tudo, já tinha pessoal de ensino médio lá, indo na rua, né? Batendo panela, indo pra rua lá, pulando, fazendo não sei o que, né? Tipo, fazendo parte de manifestação e tudo. Então, e aí começou mais cedo, não só ensino médio, né? Começou ensino fundamental, oitava, sétima, cada vez mais cedo, né, as pessoas, as crianças, os indivíduos aqui da nossa sociedade, né, têm sido incluídos nessa discussão política, né, cada vez mais cedo, é isso que tem se observado. Então, assim, ó, política na prova, bom, não é novidade e, sinceramente, para mim, não é surpresa, porque a política já está na universidade, já está na escola, ó, há muito tempo. Eu lembro quando eu tava no colégio, né? Tava lá na oitava série, isso não era nenhum debate, isso era coisa da aula de história e deu. O pessoal nem, né, não tava nem aí. No ensino médio, que bom, começou por quê? Porque teve a obrigatoriedade da prova do Enem, ia ser usado para entrar em universidade ou não. Então a gente estava ali estudando, né, para entrar no ensino superior e começou a questão do Enem e aí entrou um pouco, né? Acabou, né? Tipo, se teve mais motivos, digamos assim, né? Para se debater política no colégio. Só que hoje em dia a gente vê que não. A gente está vendo que isso, né? Essa tendência é que cada vez mais cedo, né? As pessoas, as crianças, né? Sejam expostas a esse debate político. O que é certo, o que é errado, vota em quem, vota em não sei o que pode, o que não pode. Né? E aí então assim, vai me dizer, né? Então a política na prova, né? Olha, não me surpreende. Por quê? Vamos pensar assim, né? E aí a gente começa a entrar num problema, a gente começa a entrar numa contradição. Não pode política na prova do Enem. Tá, só que semana passada a gente estava falando de saiu, né, aqui no Psiconews, a gente estava falando de um grupo de teatro que estava indo numa escola, né, para fazer uma apresentação com linguagem neutra. Linguagem neutra não é política agora também, né? E era séries iniciais em alfabetização. Então, né, a gente teve aquela época cartilha LGBTQIA+, certo, né? Assim, ó, não vou, melhor, né? Não vou entrar na discussão de certo ou errado. Eu acho que o debate deve ser feito, né? Mas assim, entrou no colégio, né? E vai me dizer que isso não é política? Então, por que quando a política tá na prova, não pode, mas a política no colégio pode, né? A política na aula pode. Será que é só porque é política ou será que é porque é política do outro, do meu oponente, né? Então, assim, me parece uma certa falta de citocômetro, uma hipocrisia reclamar que tá tendo política ali, né, na prova do Enem. Agora, a manipulação das questões e tal, bom, isso é debatível, realmente, né? Quem é que deveria decidir quais provas vão? É o presidente? Quais questões aparecem na prova? É o presidente? Qual é a qualificação dele para isso? Mas, ao mesmo tempo, se é o amiguinho dele que está ali decidindo as questões da prova, né? Quanta diferença faz? Porque nada impede de chegar lá, ó, dá aquele cochicho, bota essa questão, não, bota aquela, não sei o quê. E vai ter a mudança. A gente sabe que política é isso, né? Política é isso, é tu ter o teu amiguinho ali, tu fazer um acordo, uma mão lava a outra. A nossa política, pelo menos aqui no Brasil, é assim, funciona desse jeito. Então, me parece uma grande hipocrisia reclamar que entrou questões políticas, né, na prova do Enem, porque a política já está no nosso colégio há muito tempo. E aí entra o debate, né? A política está no nosso colégio há muito tempo, beleza, mas qual foi a motivação para a gente levar esse debate político para o colégio?
Será que foi por questão de educação? Será que foi justamente para a gente começar desde cedo a debater, né, ideias diferentes, opiniões diferentes, para quando se formar um adulto, ser um adulto mais competente para fazer esse debate, para se posicionar, para votar, né, em alguém? Ou será que a gente levou essa política para o colégio porque é muito mais fácil a gente começar de cedo já a doutrinar, né, aquele indivíduo para quando ele estiver pronto, digamos assim, né, for adulto, puder votar, puder exercer o seu direito ali de cidadão de votar, ele já está bem educadinho do jeito que eu quero e fazer exatamente, né, votar exatamente em quem eu quero. Essa é uma pergunta que, olha, não vai ter resposta, não tem uma resposta, né? Quer dizer, tem uma resposta, mas a gente provavelmente nunca vai ter acesso a essa resposta. Né? Só que assim, e aí né, leva a questão que é, será que os profissionais de educação, será que os professores têm competência ou teriam competência, né? Não vamos pressupor que foi realmente para ensino, não foi uma questão de doutrinação, foi realmente para ensinar e trabalhar esse aluno a debater diferentes posições, né, diferentes pontos de vista, para quando ele se formar, quando ele tiver adulto, puder exercer o seu direito de cidadão, votar, ele conseguir fazer isso com uma consciência, né, com mais sabedoria. Vamos supor que foi esse o motivo. Então, supondo que esse seja o motivo, será que os nossos professores, será que, né, os nossos educadores, né, os profissionais aí da educação, seja de ensino fundamental, médio ou universitário, porque a política está em todos esses níveis de ensino, será que eles têm competência para ministrar, para administrar, para gerenciar esse debate? Olha, provavelmente não. Vou te dizer que provavelmente não. Então, mesmo que a intenção seja boa, né, eu duvido muito que na prática se consiga fazer o que se tem a intenção. Né? Então, mas é a nossa realidade, né? A política tá aí, tá no colégio, e se ela tá no colégio, não me surpreende tá na prova, né? E o problema não é a política estar no colégio. O problema é como a gente, por que a gente levou a política para a educação, né? E como que a gente poderia fazer, né? Se a gente tem competências, os profissionais da área da educação têm competência para fazer esse debate, para tirar algo de positivo, já que, bom, a política tá no ensino e agora não, provavelmente, né, não vai sair tão cedo. Mas, para a gente não ficar só com notícia ruim aqui, né, só com apontando o dedo na cara da sociedade, né, e falando dos diversos problemas que a gente tem para gerenciar as nossas relações interpessoais como sociedade, como nação, né, como povo brasileiro, quero trazer aqui, né, uma parte boa, uma notícia boa. Eu tava almoçando, né, vendo, e aí fica a TV ligada, tava ali no Jornal do Almoço, e apareceu uma notícia, né, do pessoal do skate, agora não da rampa lá da Orla, mas da rampa embaixo do viaduto do Brooklyn, né? Tem um nome oficial, viaduto, eu não me lembro qual que é, mas conhecido como viaduto do Brooklyn. O que aconteceu? O pessoal foi lá, né? Já tradicionalmente, eu lembro, eu já passei lá outras vezes e tudo, né? Tem rampas, né, de skate, rampas que o pessoal fez ali com concreto, não sei exatamente como, né? Mas foram feitas essas rampas ali pelos próprios skatistas, pelos próprios indivíduos que usam aquele espaço para a prática do esporte. E aí, uma rampa, justamente a rampa mais nova e mais moderna, né? Uma das rampas simplesmente foi retirada dali, né? Foi destruída, né? Foi retirada. As outras não, né? Agora eu fiquei pensando na hora, até não me veio, mas depois eu fiquei pensando, pô, mas
por que aquela rampa em específica, né? Por que não todas? Por que... Coisa estranha, né? Coisa estranha. E fica mais estranho, porque depois falaram que foi um erro, foi um engano. Como é que tu remove uma rampa de concreto por engano? Isso não faz sentido, isso é muito estranho isso. Mas tá, né? Eu disse que era notícia boa e é realmente notícia boa, né? O que foi? Então removeram essa rampa e aí, né, o pessoal do skate ali, os praticantes, né, do esporte, claro, reclamaram com direito, né? Eles construíram aquele espaço ali. Tudo bem que eu não sei se poderia ter sido construído, né? Mas tinha sido construído. Então, né, essas alturas reclamaram com direito, eles investiram ali no espaço público para adequar a prática do esporte deles, né? Um espaço inútil, pelo menos abandonado, né? Que não tem nenhuma utilidade para outra prática de esporte, para alguma outra finalidade pública que não seja, sei lá, passar embaixo do viaduto. Isso que não era nem na calçada, né? Num outro espaço, assim. Então, mesmo se tu quer só passar ali embaixo do viaduto, não te atrapalha em nada ter aquelas rampas ali, ter o pessoal andando de skate. E aí, né? Cara, olha, dois caras assim, novos, né? Não deviam ter mais que seus 20 e poucos. Falaram na notícia e falaram muito bem. E falaram muito bem, eu achei muito legal isso, né? Um deles falou justamente que a ocupação daquele espaço para a prática de esporte, né, inclusive melhora a questão de segurança, né? Porque aí tu vai ter gente por ali, tu vai ter o pessoal que tu sabe que tá ok praticando seu esporte, andando de skate, não sei o que, não fica um espaço vazio, né? A gente já tem aquele ditado, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, assim, né? Cidade vazia é oficina de quê? Né? Espaço público vazio é oficina de quê? Olha, se a cabeça vazia já é oficina do diabo, o espaço público, a cidade, né? O vazio, para coisa muito boa não deve prestar, né? Mas então, assim, ocuparam aquele espaço, não estavam tirando nenhuma outra pessoa, né? E isso trazia benefícios para a cidade. Né? Melhorava a questão da prática de esporte, tinha a questão da prática de esporte, tinha a questão da segurança, eram pessoas ali usando aquele espaço, né? Promovendo bem-estar. A gente sabe que o esporte está relacionado à saúde mental. Então, assim, legal, bacana, né? Olha, fiquei realmente impressionado. O gurizão ali que falou muito bem, achei muito legal, trouxe um ponto realmente muito importante, que é a utilização desses espaços públicos, né, que estão aí vazios, sem utilização nenhuma, né, a apropriação desse espaço. E depois, quando eles estavam falando, né, deles, não, porque a rampa vai ser reconstruída, foi um acidente, né, tiraram por acidente uma rampa de concreto. Mas tá. Ah, porque foi um acidente, vai ser reconstruída. E aí o cara falou ali assim, ó, não, tudo bem, vai ser reconstruído, só que a gente tem que estar junto. A gente quer participar, a gente construiu essa rampa, fez o negócio direitinho. Agora sim, destruíram, vai reconstruir, beleza, legal, só que a gente tem que estar junto, a gente tem que participar, né, dessa reconstrução aí do que vocês destruíram. E assim, parece muito simples, né? Parece muito simples essa fala, só que ela tem um elemento né, nas entrelinhas ali que é muito interessante, que é nós queremos estar junto, nós queremos fazer parte, né, desse processo, nós queremos fazer parte da solução. Não, em nenhum momento se falou ali, não, porque tem que botar de volta, tem que não sei o quê, porque vocês têm que fazer isso, vocês têm que né, arrumar o erro de vocês têm que trazer a solução, né, o, sei lá, município, né, o estado, quem foi lá que tirou, que destruiu a rampa, vocês têm que arrumar. Não, o que o cara falou, ele disse, olha, beleza, vamos arrumar e nós queremos estar junto, né? Nós queremos fazer parte da solução. O que está aí nas entrelinhas é justamente isso. Eu não quero só uma solução, eu não estou delegando para o outro a solução, e não é nem do meu problema, né? É do problema que o outro criou e o outro, né, causou. Mas assim,
Eu não estou delegando essa solução para o outro, eu estou assumindo a minha responsabilidade e o meu papel na solução desse problema. E isso é essencial para a gente conseguir chegar em algum lugar. Né? Para a gente não ter aquele empurra-empurra que a gente sabe que acontece, né? Não, é tua responsabilidade, tu tem que fazer. Não, foi o outro lá que fez, que errou, então ele tem que refazer. Eu não sei o que, né? Não, eu quero participar dessa solução, né? Eu quero ser parte da solução. Eu não só quero uma solução, mas eu quero fazer parte dessa solução. Então, assim, ó, achei muito legal essas duas falas, né, do pessoal do skate, assim, ó, realmente dando exemplo aí, né? Exemplo que talvez devesse ser seguido pelo pessoal, né, com relação ao Covid, talvez devesse ser seguido pelo pessoal lá da prova do Enem. Então, assim, ó, realmente tão de parabéns. Olha, os skatistas, a comunidade de skate aqui de Porto Alegre tá mandando muito bem, né? Tanto nas questões da orla lá, quanto ali, né, no viaduto do Brooklyn. Olha, realmente o pessoal tá de parabéns, né? E precisaríamos, né? Precisamos de mais pessoas que não queiram apenas uma solução, mas queiram fazer parte, né? Construir junto essa solução. Fica aqui, né? O meu, bom, eu sei que não vale muito, mas o meu reconhecimento, que muito legal, muito bem dito, né? Achei muito, me surpreendeu realmente, porque, né, pessoas que deveriam mostrar esse tipo de consciência não têm mostrado, não têm nos inspirado confiança, né? Porque enfim, né? Justamente porque não conseguem demonstrar esse tipo de consciência, esse tipo de vontade de querer fazer parte da solução, mas a gente vê aí que tem, né, o pessoal mais novo, o pessoal disposto, então assim, fica, né, a nossa, pra gente fechar aqui com uma notícia boa, né? O pessoal do skate, ó, deu até vontade de tentar voltar a aprender a andar de skate, porque era legal. Mas então, se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, críticas e sugestões aqui nos comentários. Se tem alguma notícia que não foi comentada aqui, que passou batido, né? Escreve nos comentários também. Quem sabe não vira um Live Alive, quem sabe não vira um Psicologia da Coisa, né? Então, esse é o nosso canal de comunicação. Essas foram as notícias da semana e o Psiconews volta no próximo sábado ao meio-dia. Até mais!